Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um resumo da parte 5 e última da Light Novel original e canônica de Naruto, Kakashi Hatsude, e que Light Novel sensacional, né? E mais uma vez nesse capítulo a Light Novel nos confirma que Kakashi do Sharingan é uma lenda eterna e ela nunca vai acabar por mais que ele não tenha mais o Sharingan. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês e bora lá! Bom, eu tô gravando esse vídeo, eu acho que agora é umas 6h40, 7 horas da manhã mais ou menos, e deve ter uns galos cantando aí, eu não sei porque que o povo tá andando de moto no pleno domingo tão cedo assim, né? Então, por favor, ignorem esses barulhos externos. E eu tinha conteúdo suficiente para poder fazer 2 vídeos, né, para poder terminar a Light Novel de Kakashi Hatsude. Então eu resolvi dar uma resumida em todo esse conteúdo e transformar em um vídeo só. Porque eu disse que eu ia encerrar Kakashi Hatsude hoje e eu vou encerrar Kakashi Hatsude hoje. Então vocês aproveitem esse vídeo o máximo que vocês puderem, porque é o fim de Kakashi Hatsude. Tudo que é bom dura pouco, né? Continuando da onde eu parei, depois que o Kakashi derrotou os shinobis do primeiro-ministro, ele foi procurado por Nanara. E Nanara estava procurando a sua irmã. E a irmã do Nanara, mas o primeiro-ministro, estavam no alto de uma colina, né? O Lee, o Falcão, que apontou para onde eles estavam, e era mais ou menos uns 300 metros. Então o Nanara começou a escalar. E lá em cima da colina, a rainha Manara estava tentando criar confiança o suficiente para poder usar o Shuigo, mas ela estava com medo, porque quando ela usou da primeira vez, ela acabou causando uma grande inundação e foi um desastre. E desde então, ela nunca mais usou o Shuigo. E agora ela tá lá em cima da colina vendo toda aquela destruição, né? A Vila Nagar sendo destruída pelo tiro dos canhões. Então, os moradores eles não conseguiram inutilizar todos os canhões, né? Mas deixando isso de lado, tudo o que estava acontecendo ali era culpa dela, porque tudo o que ela queria fazer era proteger o povo e ser uma boa rainha. Mas o que ela fez, né? Seguiu as instruções do primeiro-ministro como uma cachorrinha, e com tudo isso, várias pessoas morreram de fome e sede, e o país de Redak estava prestes a começar uma guerra civil com o país do fogo. Uma guerra suicida, ela também pensa isso, né? E o primeiro-ministro estava lá do lado dela, colocando toda a pressão nela para ela poder usar um Shuigo, mas mesmo assim ela não conseguiu, né? Porque senão ia inundar, todo mundo ia morrer, eu acho que ia ser pior, ela acha, né? Então o primeiro-ministro pegou o Shuigo da mão dela e usou contra ela, jogando uma bomba de água na rainha, tá, gente? E ela caiu lá no chão, e a rainha ela ficou impressionada, porque eles estavam usando o Shuigo de uma forma muito melhor do que ela. E logo após isso, né, o primeiro-ministro ele ouviu algo, e quando ele viu, era a Nanara escalando as colinas ou montanhas, né? Ai meu Deus, eu odeio galinha também. Então ele resolveu usar o Shuigo nele. A Manara até tentou impedir, mas não conseguiu, então ele mirou em Nanara e soltou uma bomba d'água. E quando Nanara estava subindo escalando as montanhas, que ele olhou para cima, estava vindo uma cachoeira de água. Mas o que ele podia fazer? Nada. Então ele apenas fechou os olhos e esperou, né? Mas ele sentiu algo quente passando por cima da sua cabeça, e era Kakashi, lançando um pássaro de fogo, é o nome do ataque, né? Sou pássaro de fogo. E quando esse pássaro de fogo chocou com a cachoeira, né, de água lá, a água evaporou. Você pode não entender, mas é um jutsu especial e é uma técnica do 6º Hokage. Eu, por exemplo, nem sabia que o Kakashi tinha esse jutsu, mas o Nanara sabia, ficou encabulado com o Kakashi, né? Nossa, o Kakashi é um ninja em tanto, né? Fazendo jutsus poderosos, igual o 6º Hokage fazia nas lendas que ele ouviu. Então o Kakashi agarrou Nanara pela cintura e foi pulando, né? Com o chakra concentrado em seus pés, até chegar onde estava a rainha, mas o filho da puta do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro não ficou surpreso com tudo isso e disse: nossa, que tutor particular interessante, e esse protetor de testa, né, que é a bandana. E foi a primeira vez que o Nanara reparou o protetor de testa que estava tampando o olho esquerdo do Kakashi. Então o primeiro-ministro usou alguns ataques contra o Kakashi, que usou mais algumas vezes aquele pássaro de chamas, né, que evaporava a água e transformava a água em névoa. E o primeiro-ministro ficou encantado, né, porque o estilo fogo é fraco contra o estilo água, mas essa técnica estava funcionando perfeitamente. E ele pergunta a Kakashi se o Kakashi não devia ficar sem chakra por ter usado aquela parede de terra por tanto tempo. E o Kakashi sarcástico, né? Sarcástico, talvez não, né? Ele responde a pergunta do primeiro-ministro com uma pergunta. Então, é isso que você quer, primeiro-ministro, né? E o Kakashi, analisando as situações ali alguns segundos, ele chega à conclusão que a rainha Manari não conseguiu usar o Shuigo porque o primeiro-ministro fez um contrato com a ferramenta antes dela. Aí ele explica que são ferramentas especiais, aí a pessoa tem que fazer o contrato, mais ou menos isso. E todo mundo ali
reinado, né? E o primeiro-ministro confirma, dizendo que sim, e diz que ele serviu o rei por mais de 30 anos e agora os pirralhos assumiriam um trono. E quem deveria assumir o trono era ele. E que o pessoal lá do Centro de Astronomia, onde é a missão que o Sasuke mais a Sakura tá fazendo, iam mandar ajuda de alguns exércitos, porque lá nesse centro de pesquisa é tipo uma prisão, aí iam pegar aquelas pessoas que estavam lá, e não são ninjas, né? E mandar para auxiliar o primeiro-ministro para eles poderem começar uma guerra contra o País do Fogo. E ela achava que com a ajuda do Shuigo e esses ninjas, eles conseguiriam vencer a guerra, né? O primeiro-ministro, olhando bem pro Kakashi, ele chega à conclusão que o Kakashi é o tal ninja Kakashi do Sharingan, um ninja que copiou mais de 1000 jutsus, né? E ele, Kakashi Hatake, Kakashi do Sharingan, a lenda viva em pessoa, um ninja temido por todas as outras nações, respeitado no País do Fogo, e não sei se ele sabe que esse tal Kakashi era o sexto Hokage, porque ele não falou nada. Mas ele disse que ouviu falar que o Kakashi perdeu o Sharingan na 4ª Grande Guerra Ninja, então não fazia sentido o Kakashi estar ali tampando o olho esquerdo com a bandana. Só que apesar desses pensamentos do primeiro-ministro, que o Kakashi tinha perdido o Sharingan, quando o Kakashi levantou a bandana, o que o primeiro-ministro viu foi um olho vermelho com 3 tomões. Então ele pensou, meu Deus, será que é só um boato? E ele pergunta pro Kakashi, então você não perdeu o Sharingan? Aí o Kakashi fala, uai, você não está vendo? Parece que não, né? E aí o primeiro-ministro fica um pouco mais tenso, né? Porque ele sabe que aquele olho ali permite várias habilidades. E o Kakashi mais o primeiro-ministro trocam alguns golpes não, né? Tipo poder ali, né? E o filho da puta tentou acertar o Nanara, a rainha, mas o Kakashi sempre os protegeu, né? E o primeiro-ministro usou mais alguns ataques, né? Que o Kakashi esquivava, usava o pássaro de fogo novamente. E quando o Kakashi estava usando o pássaro de fogo, os ataques que o Kakashi jogava iam sempre pra cima, né? E acabou formando algo lá em cima. Você viu a luta do Itachi e do Sasuke? Você sabe que o Sasuke ele ficava soltando fogo pro céu lá. E eu não sei explicar o que aconteceu no céu lá, mas acabou formando uns raios, uns trovões. E foi a mesma coisa que o Kakashi fez. Ele mirou pra poder criar aquela coisa. Eu não sei falar, gente, eu não sei explicar. Não sou meteorologista. Mas foi isso, e aí tinha raios, tinha trovões, tinha essas coisas, entendeu? Então o primeiro-ministro, né, levantou o Shuigo e armou mais um ataque. Só que um brilho rompeu o céu e um raio atravessou o primeiro-ministro e caiu no chão, tremendo, né? E o primeiro-ministro, ele serviu basicamente como para-raios, né? Porque tinha uns raios e ele era mais alto e tava mexendo com ar, e aí foi pra ele, entendeu? E o Nanara olhando para o Kakashi, né? Babando, né? Porque o Kakashi sempre foi o Kakashi e, tipo, o Kakashi é o Kakashi, é a pessoa que ele sempre foi o Kakashi. A diferença é que o olho esquerdo do Kakashi, que tinha aquele vermelho com os tumões, desapareceu e voltou a ser um olho normal. E o Kakashi correu para o primeiro-ministro e começou a fazer massagem cardíaca no primeiro-ministro para que ele não morresse. Primeiro ele cria toda essa situação para matar o primeiro-ministro, tipo, para ele eletrocutar ele. Depois ele vai lá fazer massagem cardíaca para ele não morrer. Mas, como eu já tinha falado, é um novo lema do País do Fogo. É não matar o inimigo no campo de batalha. É o lema dos shinobis do País do Fogo. Então eles não matam os seus inimigos, que eles não precisam matar, e capturam eles vivos para que eles possam ser julgados. Entendeu? Os moradores foram controlando a situação lá embaixo, né? E lá em cima o Kakashi prendeu o primeiro-ministro, colocou ele no canto lá. E ele mais a Rainha Manara tentaram incentivar o Nanara a fazer o contrato com o Shuigo, né? E mesmo que ele não tinha muita confiança, né? Mas ele fez, pensando nos bons pais, nos exemplos de vidas que ele teve. Primeiro, o Rikudon Sennin, que abençoou a terra com a ferramenta de chuva. Segundo, o pai biológico. E o terceiro, né? Mas aí os seus pensamentos foram interrompidos por Kakashi dizendo que ele tinha que agir como líder agora, né? E ele fez chover. E todo mundo ficou tão feliz, tão satisfeito, que as outras brigas, com as confusões que não tinham se encerrado lá embaixo, todo mundo parou, tipo, para poder apreciar a chuva, porque fazia mais de um ano que não chovia ali naquela cidade, né? E o Nanara subiu em um ponto alto, olhando o rosto de todos os moradores da vila de Nagara, e começou a discursar como um verdadeiro rei faz. E depois eles resolveram a situação que estava acontecendo lá embaixo. O primeiro-ministro ia ser julgado e condenado, provavelmente. Então Nanara subiu em um ponto alto, olhando o rosto de todos os moradores da vila de Nagara e de todas as outras pessoas que estavam ali, e começou a discursar. E no meio da multidão ele viu
Kakashi, né, que os olhos de Kakashi sorriam, então provavelmente debaixo da máscara ele também sorria e revela que Kakashi se sentia muito feliz, né, e orgulhoso, né, também por ter uma pessoa que admirava tanto assim, né, e por baixo da máscara ele sorria e ao redor dos seus olhos tinha algumas rugas, porque ele sorria, e ele pensou que quando ele encontrasse o Obito ele teria uma boa história pra contar. E aí, quando o Nanara olhou pro Kakashi, né, e sorriu pro Kakashi, o Kakashi sorriu pra ele e tudo mais, e ele começou a discursar, essa foi a última vez que ele viu o Kakashi e o Kakashi sumiu. E o Kakashi sumiu, foi embora, e depois de uns 20 dias ele chegou em Konoha, então ele demorou um bom tempo pra chegar em Konoha, e lá em Konoha ele chegou atrasado para uma reunião de adultos em um bar, aonde ele encontrou o Sai, a Ino, o Shikamaru, o Choji, o Hakulia, tem vários outros ninjas que a gente já conhece, e todos estavam bêbados, né? E porque agora a vila estava em paz, né? Então todo mundo ali tinha tempo para poder beber e ficar bêbado, né? E ele se sentia muito feliz com tudo isso, né? E ele imaginou que se o Asuma mais o Hayashi estivessem ali, eles também estariam felizes, né? Que a geração que era antiga tá ali em paz e tudo mais, né? E um copo é jogado, deslizando sobre a mesa até a mão de Kakashi, né? E Kakashi olha pra cima e encontra os olhos azuis de Naruto, ou melhor, Nanadaime, e ele tinha um copo com o mesmo líquido e ele vira o conteúdo do copo de uma vez só. Naruto bebe uma pininha, gente, pra você ver. Seja bem-vindo, Kakashi Sensei, o Nanadaime diz, né? E Kakashi parecia sorrir de leve, né? E diz a Naruto que esperava que ele se desse bem com o novo rei, né? Que era o Nanara. E o Naruto diz que ia se dar bem, sim. E o Kakashi percebeu que o Naruto falou de uma forma firme, como ele sempre falou, mas ele não parecia nada bem e nada feliz, né? E o Kakashi já sabia que esse semblante era muito mais do que o trabalho duro de ser um Hokage. E o Kakashi desviou da situação ali e ele saiu de lá o mais rápido possível, né? E quando ele saiu lá pra fora, ele encontrou o Shikamaru fumando do lado de fora e perguntou aonde estava o Sasuke e a Sakura. O Shikamaru disse que eles não voltaram ainda porque eles tiveram alguns problemas, mas que eles vão resolver. Só que o maior problema que ele tem ali é a condição atual do Naruto, que é realmente muito preocupante, e se continuar desse jeito eles não conseguirem dar um jeito, o Naruto vai realmente... Oi, Sensei Hokage! O Mitsuki, mas a Sarada chegando, cumprimentando eles, interrompendo a conversa ali, né? E Mitsuki pergunta onde o Kakashi estava, porque ele não o viu na vila por alguns dias. E Boruto diz que ele com certeza estava em fontes termais, né? Que a única coisa que o Kakashi se preocupava e o único problema que o Kakashi tinha, a maior preocupação dele era ir a fontes termais, né? E Shikamaru e Kakashi sorriem, assim, de leve, né? Porque tudo que tá acontecendo com o Naruto é uma situação confidencial, então nenhum Boruto sabia. Mudando o foco, algum tempo depois, o Nanara ele recebe uma carta e um livro de Konoha. A carta estava assinada com o 7º Hokage e o livro dizia nova versão de Ichi Ichi Paradiso, né? O mesmo livro que o Kakashi estava lendo e com a assinatura e uma foto do 6º Hokage, né? Com um polegar fazendo um joinha, né? E Nanara se emocionou tanto que quase chorou. E aí ele esqueceu a carta do 7º Hokage, que provavelmente tinha alguma coisa importante ali, e foi ler o conteúdo do livro, né? Porque afinal de contas foi mandado pelo 6º Hokage. Que ele já imaginava, depois de tudo isso, né? Que o menino lembra, que o Kakashi era o 6º Hokage, mas ele queria que o Kakashi confirmasse isso pra ele pessoalmente. Mas quando ele terminou de discursar que ele foi procurar o Kakashi não estava ali mais, ele sumiu, desapareceu. E ele nunca teve a chance de comprovar essa dúvida com a própria pessoa, mas ele se sentia muito feliz, muito satisfeito por ter sido um aluno do 6º Hokage, né, da pessoa que ele mais admira no mundo. Então ele estava extremamente feliz que não deu moral para a carta do 7º Hokage. E os problemas em Redacos foram resolvidos, o primeiro-ministro foi julgado e condenado, Nanara virou rei e a rainha Manari virou a sua assistente, e as coisas estavam bem por lá, pelo menos por enquanto. E a história continua em Sasuke Hetsuden. E se você tiver alguma dúvida, algo que você não entendeu, algo que você acha que precisa de uma explicação melhor, deixa aí embaixo nos comentários que eu trago um vídeo sobre Kakashi Hetsuden respondendo as suas dúvidas. Eu já li Sasuke Hetsuden nos capítulos disponíveis de Naruto Hetsuden, então tem muita coisa que acontece nessas light novels que responde algumas dúvidas em Kakashi Hetsuden. E tipo assim, como é um resumo, tem muita coisa que eu não falei, né? Então eu apenas resumi, tipo... Mas do jeitinho que eu falei aqui, foi do jeitinho que aconteceu. E se você não sabe aonde ler a light novel, você pode comprar ela na Amazon.
E você pode também ler pela Boruto Explorer ou na Manga Livre, que na Manga Livre tem tanto Kakashi Hitsuden, Sasuke Hitsuden e Naruto Hitsuden. E é de graça, é pirata, mas é de graça. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Kakashi Hitsuden comigo. Então, por favor, se você assistiu o Kakashi Hitsuden, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, se você gostou. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, maratona esses vídeos de novo, um atrás do outro em sequência, pra você entender melhor a história. E caso tenha alguma coisa, situação ali que você não entendeu, que ficou não muito explicada, deixem algum dos vídeos de Kakashi Hitsuden que, se vocês tiverem dúvidas, eu vou explicar melhor pra vocês. Porque, como eu falei, é um resumo, muita coisa talvez ficou sem falar e tudo mais, mas é um resumo que ficou até bonitinho. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou Kakashi Hitsuden. Muito obrigada mesmo. Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, porque tem muita gente aí que quer ver Kakashi Hitsuden, mas não sabe aonde. E aqui eu trouxe aqui no canal da melhor forma que eu pude, apesar de não ser a melhor forma, entendeu? Mas é isso aí. E não é porque a gente não vai ter mais Kakashi Hitsuden que não vai sair outros vídeos legais aqui no canal, então sempre volte aqui. Eu ia trazer Sasuke Hitsuden, mas já tem um canal que tem Sasuke Hitsuden, então eu vou deixar o primeiro vídeo desse canal aqui embaixo, que é do Gabriel Play. E ele também começou a fazer análise de Naruto Hitsuden. Então, eu vou deixar o link, vocês vão lá e vejam os vídeos em sequência de Kakashi Hitsuden, de Sasuke Hitsuden, porque agora que vocês sabem das coisas que aconteceram em Kakashi Hitsuden, tem muita coisa que aconteceu em Kakashi Hitsuden que é citado em Sasuke Hitsuden, mas se você só ver Sasuke Hitsuden, você não vai entender. Principalmente a Margot, que ela é uma personagem muito importante em Kakashi Hitsuden, e lá em Sasuke Hitsuden tem um personagem que faz um monte de coisa, tipo, por causa dessa Margot, porque ela acredita que ela tá morta, mas na verdade quando ela tá viva, e ela queria voltar sem salva pra capital real pra poder encontrar com essa pessoa. Então, é isso aí, beijo, muito obrigada, fiquem com Deus, obrigada de novo e desculpa, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Beijo.